Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 27 de agosto de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário. E o texto bíblico encontra-se na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, do versículo 12 ao 14, que diz desta forma: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, como é importante, né? Esse Deus que transforma prisões em adversidades e em oportunidades. Glória a Jesus. Meus amados, o nosso Deus, ele é especialista em transformar a maldição em bênção, irmãos. Essa foi a convicção que sustentou o coração de José ao encontrar com seus irmãos. Os irmãos conhecem bem a história de José. Ao olhar para trás, ele discerniu a mão do soberano, ou seja, a mão de Deus conduzindo cada detalhe de sua história, irmãos. Essa consciência lhe deu graça para perdoar o mal que havia sofrido, pois compreendeu que acima da maldade humana estava o propósito divino. Glória a Jesus. Aquilo, irmãos, que seus irmãos intentaram para a destruição, Deus transformou em caminho de preservação, provisão e vida para muitos. Os irmãos lembram a trajetória de José, e através do sonho que Faraó teve, José interpretou e deu-lhe o discernimento, a orientação devida, como podia, de tal forma que as cidades circunvizinhas, até mesmo outros países iam buscar mantimento do Egito, irmãos. Que coisa maravilhosa! E esse mesmo princípio, irmãos, aparece na história de Esté, Mardoqueu, né? Ou seja, Mardoqueu advertiu, irmãos, que se sua trajetória até o palácio não havia sido mero acaso, não, mas parte da provisão de Deus para que ele se tornasse instrumento de livramento e proteção para o seu povo. Glória a Jesus. Assim, irmãos, que ele se tornou-se instrumento e livramento para o seu povo, ele também foi chamado a reconhecer que o Senhor é soberano, governo da história e conduz conforme a sua perfeita vontade. Oh, irmãos, a vontade de Deus sempre prevaleceu e sempre prevalecerá. Por meio do profeta Isaías, lá no capítulo 55, versículo 9, Deus declarou, irmãos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Muitas vezes, irmãos, não compreendemos seus propósitos, seus processos, e o que parece perda, aleluia, aos nossos olhos, pode ser nas mãos do Senhor a preparação para algo maior. Glória a Jesus. Os próprios discípulos, irmãos, em diversas ocasiões não compreenderam os atos do Mestre. Quando Jesus lavou os pés de Pedro, o irmão lembra, este reagiu sem entender e ouviu do Senhor: o que eu faço agora, não saberás tu, mas tu saberás depois. Lá em João 3, 13, 7, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente não compreende o agir de Deus, depois é que a gente vai compreender que foi naquele momento que Deus agiu, que Deus deu livramento, que Deus protegeu, que Deus interveio na minha e na tua história, e depois a gente compreende com clareza para a glória de Deus. Paulo também, irmãos, aprendeu essa verdade, forjado pelo Senhor Jesus, compreendeu que até suas limitações e aflições poderiam se tornar instrumentos da glória de Deus. Da mesma prisão, escreveu aos Filipenses, os irmãos sabem, afirmando que aquilo que parecia
sem impedimento, irmãos, ao Evangelho, havia, na verdade, contribuído para o seu avanço, oh glória. Suas cadeias fizeram, irmãos, Cristo reconhecido até entre os soldados romanos, e ainda encorajaram outros irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E esses irmãos pregaram com ousadia a palavra de Deus. Quando entregamos, irmãos, nossa vida, nossas dores, nossas limitações, nossas adversidades, nossas preocupações ao Senhor, Ele é poderoso para transformar tudo em bênção e dar vitória aos seus servos. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar